agora na terceira palestra do primeiro dia do 23º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, sobre o tema geral de inteligência regulatória. E hoje nós temos o prazer de ter como palestrantes o Dr. Derek de Mendonça Rocha e o Dr. Yelton Carvalho Piancor, que falarão sobre a consensualidade no direito administrativo e os procedimentos adotados pela AGU e pelo TCU em contratos regulados. O Dr. Derek é advogado, especializado em direito público, regulação e infraestrutura, com mais de 10 anos de experiência, responsável pela condução de litígios estratégicos, assessoria jurídica regulatória e acompanhamento legislativo. É mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, especialista em Corporate Governance pela mesma instituição e autor do livro de livros e artigos sobre o tema. É reconhecido como Associate to Watch pela Chambers and Partners e Leading Associate pela The Legal 500. É advogado no escritório Manesco Advogados. E o Dr. Yelton é advogado também com mais de 10 anos de experiência, responsável pela condução de litígios estratégicos e assessoria jurídica regulatória, é pós-graduado em Direito Processual Civil pelo Instituto IDP e bacharel em Direito pela Universidade Católica de Brasília, atuou como conciliador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios e é advogado no escritório Rolim Goulart Cardoso Advogados, com foco em contencioso administrativo. Então, é um privilégio tê-los aqui, e sem mais delonga, lhes passo a palavra para a sua exposição e interação com a plateia. Muito obrigado. Professor Márcio, a honra é nossa, tá? Agradeço pelas palavras e pela introdução. Eu sei que hoje a concorrência é forte, né? Sexta-noite, happy hour chamando. Então, eu prometo que seremos breve e que ninguém vai precisar abrir a Constituição para compreender o tema, tá? Aliás, considerando que hoje é sexta-noite, eu até poderia começar citando a Constituição, mas a gente vai levar de uma forma mais descontraída, voltada para os bastidores da atuação profissional. E antes de entrarmos, então, no conteúdo da apresentação, eu vou explicar rapidamente aqui como a gente vai conduzir a nossa conversa, tá? A ideia, então, é que todos participem, a interação não é apenas permitida, mas desejada. Intervenções, comentários durante a exposição são muito, muito bem-vindos. O debate é incentivado, então esse é um espaço de troca de experiências, ponto de vistas. Perguntas podem ser feitas a qualquer momento. Se preferirem anotar, a gente pode retomar ao final também para responder. O objetivo, de fato, é criar um ambiente dinâmico, colaborativo e leve nessa sexta-feira à noite, tá? Sem formalismos excessivos. Então, em resumo, a ideia é que a gente tenha uma boa conversa e não uma palestra engessada, mas algo mais dinâmico. E aí eu vou passar a palavra ao Yelton, que pode explicar um pouco do roteiro da apresentação. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero dizer que é uma grande satisfação, né, estar aqui em um espaço tão reflexivo, né, de pensamento jurídico como a UNB, né, que contribui tanto na formação mesmo de uma nova geração, né, de juristas. Tenho contato com vários profissionais da área e sempre se destacam aqui no mercado de trabalho, né. E quero agradecer, né, publicamente também o professor Márcio pelo convite, né, pela gentileza de nos proporcionar esse diálogo. E para mim, de fato, é uma grande satisfação, né, poder falar um pouco sobre as reflexões sobre esse tema que, na minha concepção, representa uma verdadeira mudança de paradigma no direito administrativo, né, que é a consensualidade no direito administrativo. E aqui nós preparamos um roteiro de apresentação, né? Nós vamos fazer, a ideia que nós queremos é fazer uma caminhada leve sobre o tema, né? Então, são 3 passos que a gente vai dar de forma bem objetiva, bem dinâmica. O primeiro é fazer um panorama geral, né? Para situar onde estamos, né? E quais são os principais desafios que nós enfrentamos ao falar sobre a consensualidade pública. Então, vai ter um panorama geral que o Derek vai apresentar. Depois nós vamos para uns pontos centrais, né? De um jeito bem dinâmico, né? A gente trouxe perguntas e respostas
que vai nos trazer algumas reflexões acerca do tema. E, por fim, nós vamos apresentar, propriamente dito, uma prática concreta, né? Tanto no âmbito da CCAF, na AGU, né? Câmara de Conciliação lá na AGU, quanto na SEX Consenso do TCU. Tá, então vamos lá, pessoal. Elton, você pode passar o próximo slide, por favor? Vamos começar. Então, no início, nas décadas de 90, 2000, o debate era muito intenso sobre a compatibilidade dos métodos alternativos de solução de controvérsias, e aí vai arbitragem, mediação, conciliação, com a indisponibilidade do interesse público, né? Houve a superação dessa dogmática tradicional, graças a Deus. Restou reconhecido que coexistem o interesse público deduzido no próprio conflito, né, que a administração faz parte, com o interesse público de compô-lo. Desculpa, Osvaldo, né? Osvaldo, você pode fazer sua intervenção. Olá, Osvaldo. Eu acho que o Osvaldo levantou a mão, mas não sei se foi por... Osvaldo, você levantou a mão ou foi por engano? Nós não estamos conseguindo escutá-lo. Eu acho que deve ter sido por engano, mas eu vou Ou ele não desconsiderar está e conseguindo falar, mas em breve talvez eu verificaremos. acho que a gente possa fazer um debate após a minha exposição aqui preliminar e, enfim, se houver dúvidas Tudo ou... bem, Tá? tranquilo, tranquilo. Então, assim, restou reconhecido, deixa eu voltar um ponto atrás, que o interesse público, que há mais de um interesse público, tá? Há o interesse público deduzido no próprio conflito, ou seja, aquele interesse público que a administração busca por meio de resolver por meio daquela lide, mas também há um interesse público de compor aquele conflito, né? O interesse público em dirimir o conflito e retomar a normalidade nas relações sujeitas à disciplina administrativa. E aí, tanto na esfera social como na esfera econômica. Então, a lei de mediação veio a colocar ali uma pá de cal nessa discussão acerca da compatibilidade da mediação, da conciliação com a disponibilidade do interesse público. Então, na lei da mediação, o artigo 3º, ele fala, olha, pode ser objeto de mediação tudo que verse sobre direitos disponíveis ou indisponíveis que admitam transação. Então é bem amplo, né? Bem amplo, de fato é uma disposição legal que dá muita segurança tanto para o administrador como também para o particular. Mas aí vocês podem ver aqui no slide que a gente colocou alguns anos, né? 2015 para cá. E aí eu vou ressaltar alguns eventos que ocorreram de lá para cá que são importantes para a gente ter em mente acerca do marco legal, tá? Ter em mente a evolução do marco legal e infralegal e essa virada que eu falei pró-consenso, porque antes era bem mais engessado, a gente tinha essa dogmática da indisponibilidade que muitas vezes impossibilitava seguir com a composição de conflitos na seara administrativa, e aí a gente teve esse momento de virada pró-consenso no âmbito da administração pública. Então vamos lá, em 2015 sobreveio o CPC. E o CPC, como todo mundo sabe, Código de Processo Civil, ele estabeleceu que o Estado deve promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, né? E ele estabeleceu ainda que a solução consensual ela deve ser estimulada por juízes, advogados, defensores públicos, membros do MP, inclusive no curso do processo judicial, tá? Em 2015 também tivemos a lei de mediação, que deu, como eu falei anteriormente, mais segurança à mediação como um meio de solução de controvérsias entre particulares, impulsionando a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. E aí, em 2018, a gente teve a reforma da LINDB. Com a reforma da LINDB, foi acrescido ao diploma legal
o artigo 26, tá? Esse artigo 26, ele assenta, na verdade, a possibilidade de autoridade administrativa celebrar compromisso com os interessados para eliminar irregularidade, incerteza jurídica, ou eventual situação contenciosa, né? Esse dispositivo é considerado aí por parte da doutrina que trata sobre mediação como um novo regime jurídico geral que autoriza o administrador público a promover negociação com particulares, tá? Então, ali a gente tem um início de uma consolidação desse movimento pró-consenso. Em 2019, veio o decreto 9830, tá? Que regulamentou os artigos 20 ao 30 da LINDB e previu que a atuação dos órgãos de controle privilegiará ações de prevenção antes de processos sancionadores. Então, isso daí também é um marco. Aí, em 2020, tivemos a lei de transação, que possibilitou a transação tanto de débitos de natureza não tributária, como também de débitos de natureza tributária, né? E no plano infralegal, em 2022, e aí sim é o objeto da presente apresentação, sobreveio a Instrução Normativa 91 do TCU, que instituiu a SESEX Consenso, né? Então, houve esse ato normativo interno da Corte de Contas que instituiu o procedimento de solução consensual. Esse ato chegou a ser questionado no Supremo, né, e afastado liminarmente o questionamento, então ele está plenamente vigente atualmente. E a edição da IN 91 ela foi aplaudida não apenas por parte da doutrina, mas dos agentes regulados também, né? Porque de fato impulsionou a mediação e deu mais segurança para que as partes pudessem chegar a acordos sobre conflitos que, por vezes, bloqueavam investimentos há décadas, tá? Conflitos históricos. Então, assim, foi uma guinada bem interessante e impulsionada por todo esse contexto legislativo que eu trouxe anteriormente, né, desde 2015. Em 2023, houve o surgimento da Compor na NTT, e aí voltado para a resolução de litígios na seara do setor de transportes, né? Transportes terrestres. Em 2024, teve mais um decreto que instituiu a Resolve, que visa também a estimular, fortalecer soluções consensuais de conflitos administrativos entre órgãos e entidades da administração pública. 2024, 2025, aí teve a criação da Câmara da Agência Nacional de Águas. Esse daí é o último movimento que a gente tem, que foi criada uma Câmara de Mediação e Arbitragem para conflitos de saneamento agora em agosto. Então, assim, o que a gente percebe é que, de fato, houve uma grande evolução normativa, o tema é recorrente, o tema é atual, né? E, e isso nos traz ao que a gente vai falar posteriormente, né? A diversos questionamentos importantes sobre o escopo desse tema. E eu acho que o Elton pode passar o próximo slide para a gente começar aqui uns debates, ah, perguntas e respostas, como foi dito ali na introdução pelo meu colega Elton. Sim, feito esse apanhado geral, né, nós trazemos aqui a primeira pergunta para refletir um pouco mais sobre na forma prática, né, ou como que isso tem sido interpretado no mercado, né. Então a pergunta é: o setor privado ele tem de fato incorporado a mediação como uma prática recorrente na resolução dos seus conflitos, né? E a gente tem visto um aumento disso nos casos práticos? E a resposta é sim, sem dúvidas, né? O setor privado, atualmente, né, com a nossa atuação, tem reconhecido cada vez mais o valor da mediação, né? Principalmente, como o Derek bem pontuou, em contratos complexos, né, e de longa duração. E aí posso citar como exemplo de infraestrutura, energia, telecomunicações, entre outros, né?
Nesses tipos de contrato, a mediação, na prática, ela tem se consolidado como uma alternativa muito eficiente, né, para resolver essas controvérsias, justamente pelo fato que acaba preservando relações contratuais e evita certas paralisações, dos serviços ou custosas mesmo, né? Imagina, você fazer um distrato ou, enfim, ter que encerrar um contrato por uma questão que pode ser resolvida num acordo entre as partes, né? E na prática a gente também tem visto um crescimento expressivo, né, de câmaras privadas de mediação. E muitas empresas, no próprio contrato, têm estabelecido algumas cláusulas compromissórias de mediação, né, expressa no contrato, né? E isso, há um pouco anos atrás, era algo muito raro de se ver, né? Hoje, então, se vê uma curvatura à consensualidade e o interesse mesmo de solução consensual no âmbito privado, né? E, além disso, as próprias empresas que atuam em mercado regulados ou que mantêm contratos com estados, né, têm buscado cada vez mais essas formas de resolver esses impasses, né? E aí a gente tem visto na mídia vários exemplos, né, no âmbito do TCU, da AGU, entre outros, né? Porque sabem de fato, né, que um acordo pode destravar esses interesses e dar continuidade a grandes projetos, né? E aí temos bons exemplos na mídia, né? Nesse sentido. Biel, Enquanto. Oh, pois não. só para complementar aqui, né, que você estava falando, um dado bem interessante que eu consegui levantar é que apenas considerando a Sessex Consenso, né, em um cenário posterior ao ano de 2023, já foram instaurados 40 processos de solução consensual, tá? E o dado mais expressivo é o seguinte, porque se a gente desconsiderar os casos não admitidos ou ainda em curso, o número de processos que resultou em acordo homologado pelo plenário do TCU é 4 vezes maior o número do que os casos sem acordo. Então, isso mostra de fato a relevância, né? E que o setor privado tem incorporado a mediação como prática na resolução de conflitos. Mas você pode retomar aí o seu raciocínio. Isso. E aí, só para concluir mesmo, acreditamos assim, que na prática a solução consensual ela tem sido uma grande e vantajosa solução de fato à resolução dos conflitos, em contrapartida ao litígio judicial, que acabou se tornando uma espécie de assombração, né? Aproveitando aí o tema, o dia de Halloween, né? Uma assombração por representar anos de incerteza e insegurança jurídica no próprio Poder Judiciário, né? Se a gente levar em consideração, um processo judicial hoje leva anos, tem casos aqui publicados no próprio CNJ que é 1.000 dias, então imagina, é muito tempo de espera e longa duração de um processo que talvez não resolva de forma satisfatória aquilo, os interesses no setor privado, propriamente dito. Eu E vi aqui agora que o passando. Vinícius levantou a mão. Vinícius, você pode falar, tem a palavra. Boa noite, tudo bem? Não, só para contribuir também nesse sentido, o litígio administrativo ele também tem sido desincentivado, né? Os processos de tomada de contas, por exemplo, que vão para o TCU, o TCU muitas vezes retorna ao órgão, né? Eu trabalho no ministério que a gente trabalha muito com isso, retorna para o órgão questionando se a tomada de contas de toda, né, toda a operação é realmente necessária ou se é possível avaliar etapas de entrega, né, entre órgãos públicos para que haja uma solução mediada e a política pública seja realizada, né, apesar dos problemas que eventualmente tenham ocorrido ao longo do processo administrativo, né, entre dois órgãos. Então, isso também aponta, né, para uma solução mediada, consensual, né, apesar de não ser o que estava previsto no início, mas avaliar também o que se entregou e a relevância do que se Sim, entrega na política, né, é na a política pública. mencionada virada para o consenso, né? Que falamos Isso. anteriormente. Então, de fato, isso tem guiado os órgãos de administração pública. E é bem interessante ver e observar e vivenciar esse momento, né? Que é um momento bem especial. E você pode passar para a segunda pergunta, se alguém tiver mais alguma consideração. Tá, segunda pergunta.
quais os benefícios mais evidentes da mediação em comparação ao litígio tradicional? Eu acho que o Yelton já tratou aqui, né, alguns benefícios, eu, des- mas eu, des- mas eu destacaria aqui três, tá? O primeiro é a celeridade, como bem ressaltado pelo Yelton, porque ao contrário dos litígios judiciais que se arrastam por anos, a mediação permite uma construção de soluções em prazos muito mais curtos, né, e com menores custos. Para se ter uma noção, a média de um procedimento, isso considerando ah, as etapas previstas em resolução e portaria, tanto na SECAF quanto na SESEX Consenso, por óbvio, isso pode ser prolongado ou adiado, né? Porque cada uma das etapas pode sofrer algum tipo de prorrogação, mas a média seria de 6 meses, tá? Então, isso é um dado bem relevante, porque a celeridade é muito importante num contexto de contrato de longo prazo, tá? Principalmente naqueles em que o particular tem sofrido com ônus que impactam a equação econômico-financeira do contrato. Então, ele ali resolvendo via mediação, muitas vezes é bem mais rápido de fato. E isso a gente tem observado. Ah, outro benefício que eu vejo é a efetividade, tá? Porque como o acordo ele é construído de forma colaborativa, conjunta, então esse acordo ele tende a ser mais respeitado e cumprido pelas partes. Então, isso daí, na verdade, acaba reduzindo a litigiosidade e promovendo, então, a segurança jurídica, né? Em setores regulados, isso é super importante também. E o último benefício, a meu ver, relevante, seria a questão de criatividade nas soluções, né? Então, a mediação, ela permite soluções adaptativas, né, às necessidades específicas das partes. É um espaço ali de criatividade jurídica, econômica, abrindo ali caminho para acordos mais atraentes, sustentáveis. Então, isso é bem relevante, isso é bem interessante também. Esses daí seriam os três benefícios que, a meu ver, eles evidenciam a importância da mediação em comparação ao litígio tradicional. E, Elton, se você puder passar para a próxima pergunta. Essa pergunta aqui, ela tem um condão mais prático, tá? De que forma a mediação tem sido usada para resolver contenciosos com o setor público, tá? Então, de que forma? Eu acho que aqui é importante a gente citar alguns exemplos práticos. E aí vai da nossa vivência profissional, né, Elton? Dos casos que a gente já atuou. Um caso bem interessante aqui, e que eu estava inclusive tratando com o professor Márcio, é o caso das concessionárias de STFC, de telefonia fixa, tá? Então, essas concessionárias de telefonia fixa, depois de 25 anos de contrato, elas resolveram agora, do ano passado para cá, os litígios da concessão, né? E migraram de regime de concessão para autorização. O interessante é que todas as concessionárias de telefonia fixa no país, elas entraram com arbitragem, né? No bojo dessas arbitragens estavam sendo discutidos assuntos bem relevantes ao contrato, como o equilíbrio econômico-financeiro, a sustentabilidade da concessão, a reversibilidade de bens ao final da concessão, eventual indenização, o que deveria compor aquele saldo para para entrega do serviço concedido, né? Então, eram temas bem relevantes. E na ponta, o legislador lá em 2020 fez uma nova, modificou a legislação para permitir adaptação. Então, tinha um interesse também dessas concessionárias de adaptar o regime. Então, tudo isso, né, todas essas controvérsias foram postas e colocadas à mesa. No caso da Algar, da Telefônica e da Oi, no âmbito da SESEX Consenso, e no caso da Claro, que é onde eu atuei, mas de forma mais ativa, na SECAF da AGU, tá? E como experiência, eu posso falar que é bem legal, assim, usando uma palavra mais do nosso cotidiano, ver como é informar um procedimento de mediação. Então, a gente recebe ali notificação por e-mail, é,
é o procurador falando, olha, vamos marcar então uma audiência aqui para a gente tratar sobre tal ponto que a gente não chegou a um consenso no dia tal, pode ser no seu escritório, pode ser na própria prédio da AGU. Então, assim, há uma informalidade que não tem no processo judicial, que ali a gente observa ritos bem rígidos, né, e uma formalidade excessiva, mas na mediação, essa informalidade, ela acaba impulsionando aquilo que eu falei na pergunta anterior, que são as soluções criativas. Que as partes podem ali, nesse ambiente mais propício, mais informal, de fato chegar ali a consenso sobre e soluções que enderecem de forma mais contundente aos problemas que elas enfrentam, né? Então é isso que a gente viu. Esse exemplo prático das concessionárias de STFC é bem interessante. Outro exemplo que eu posso citar para vocês, e que eu separei aqui, é um caso um pouco complexo, tá? Mas envolve uma concessão aeroportuária. E a gente também atua nesse caso. E também na SECAF, tá? Esse caso também tramita na SECAF. Então, o que que acontece? É um caso de um grande aeroporto no país, em que o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio dos seus auditores fiscais, interditaram o aeroporto, a operação, e falaram: olha, é, a forma como vocês estão operando está indevida porque está causando impactos à segurança do trabalhador. E aí, com base nisso, eles fizeram diversas recomendações ao aeroporto, como, por exemplo, a gente chama o finger, né, que é aquela pontezinha que desce até o avião, e o espaço ao seu derredor, no âmbito de um aeródromo, de envelope. Esse é o nome ali comum que se usa. Então, assim, o que que o Ministério do Trabalho e Emprego, os auditores fiscais falaram, olha, determinaram que, por exemplo, os trabalhadores, para passar de um finger para outro, de um envelope para outro, teria que subir na ponte, passar por dentro do aeroporto para descer na outra. Isso daí foi uma das exigências. Outra foi que não poderia trafegar ao lado ali na parte do pátio, né? Os trabalhadores teriam que pegar vans, enfim, um caos. Para a operação aeroportuária, caótico. Único aeroporto no país com esse tipo de exigência do poder público, tá? E aí, no âmbito disso, do outro lado, nesse conflito, nós temos também a ANAC, poder concedente. A ANAC tem regulação sobre tudo. E no setor aeroportuário, um setor tão sensível, a ANAC regula como se deve realizar ali a operação na parte, no lado ar do aeroporto, né? A gente chama de lado ar. Então, e essas recomendações do Ministério do Trabalho estavam conflitando com as próprias regulamentações e recomendações da ANAC. Recomendações, muitas vezes, que advêm de movimentos internacionais, porque quando a gente fala de segurança aeroportuária, é um tema ali sensível a nível nacional e internacional, que contém diversas diretrizes ali internacionais para serem observadas pelo operador aeroportuário. Então ali a gente encontrou uma situação bem curiosa, né? De um lado, sendo tutelado o direito do trabalhador, né? Um direito indiscutível, um direito previsto na CLT, enfim, também na Constituição, mas do outro lado também o direito da concessionária e o direito do poder concedente, de ter as suas normas ali respeitadas por um agente regulado. Então, esse caso mostra, de forma bem exemplificativa, a importância de uma mediação, tá? E para dar ainda mais tempero a essa situação, o que que acontecia? O contrato de concessão desse aeroporto, como qualquer contrato de concessão aeroportuária, desde a primeira rodada até a sétima, nós estamos na sétima rodada de concessão, ele prevê investimentos em infraestrutura, tá? Ampliação, modernização e tudo, enfim. E o que que é pior? Que o próprio projeto aprovado e que foi base para a licitação
estava em desacordo com as normas da própria, com as normas não, com as recomendações do Ministério do Trabalho. Então, era um conflito que existia, né, em tempos pretéritos, mas que estava presente e também com reflexos no futuro, tá? Então, a melhor forma, de fato, que a gente observou aqui foi colocar todo mundo numa mesa, ou seja, eu vou ter que fazer investimento no meu aeroporto, mas esse investimento já vai estar contrário à própria recomendação do Ministério, então eu vou ter novas autuações ali no futuro. Como é que a gente vai ter que resolver isso daqui? Ou eu adequo o meu é, o meu projeto, e aí eu tenho que ter uma chancela do Ministério do Trabalho, que tá tudo ok, ou então vocês se resolvam, porque a concessionária não pode ficar nesse fogo cruzado, né? Então, assim, esse é um tipo de litígio multidimensional que demonstra bem a importância da mediação em contratos regulados, tá? Demonstra bem. Eu acho que a gente pode passar para a próxima pergunta, se vocês não tiverem mais algum apontamento. Bom, como nem tudo são um mar de flores, né? A gente trouxe aqui um questionamento para amadurecer mais a nossa ideia, né? O que de fato precisa ser aprimorado, né? Para uma boa consolidação dessa concessionalidade no âmbito da administração pública. Na minha visão particular, a gente já andou muito, sem sombra de dúvidas, mas ainda há um espaço para evoluir e isso a gente tem notado na prática efetiva, tá? A primeira coisa que precisa ser mudada é a necessidade de formação contínua dos gestores públicos e procuradores também, né? Para que eles de fato se sintam confortáveis para atuar nesses processos de mediação ou solução consensual, né? Porque a gente tem vivido alguns cenários que há um certo receio de responsabilização, né? Um medo de errar, mesmo quando a via consensual, ela é de fato recomendada, né? Então, a gente costuma, até nos bastidores aqui do escritório, a gente costuma chamar isso de apagão das canetas, né? Quando o servidor tem um medo de agir e paralisa, né? O agente público não consegue decidir, prefere não decidir ao ocorrer o risco de ser questionado depois, né? Em futuro processo administrativo, enfim. Então, nesse ponto, a gente ainda tem um caminho de amadurecimento institucional mesmo, né? Para que isso seja impregnado na administração pública como uma boa forma de solução desses conflitos, né? E o segundo ponto é o que a gente está fazendo aqui, formação acadêmica, né? A gente precisa trazer a mediação e os métodos alternativos de resolução da disputa dentro das universidades mesmo, né? De forma efetiva. Formar de fato juristas que saibam negociar, escutar, né? Propor soluções, porque ficar muito na teoria, às vezes, na prática, a gente vê que deixa a desejar um pouco, né? Tem que ter esse jogo de cintura, a observância, o olhar clínico, o olhar cirúrgico sobre a determinação, o momento certo de agir, o momento certo de não agir, né? O momento certo de propor uma negociação para que seja efetiva, né? É sentir de fato a dor do cliente ali, né? Eu costumo dizer que sentindo de fato aquela dor de quem você representa, você consegue transparecer melhor, né? Buscar uma solução melhor para tratar aquilo, o maior interesse do cliente. Então, é Gente, preciso, de fato, romper com essa mentalidade de contencioso. Tudo tem que ser um processo, né? É necessário implantar também uma visão mais cooperativa e consensual, né? Eu, pessoalmente, desde a quando eu iniciei a vida acadêmica, né? Tanto que eu passei pelo Tribunal de Justiça como conciliador, eu já enxergava que o futuro de direito estava no consenso, né? E isso começa na formação mesmo, né? E nas nossas atuações. Como conciliador, eu vi que muitas questões poderiam ser resolvidas de forma muito clara e de forma satisfatória. Eu vi, de fato, as pessoas saindo do tribunal com um olhar de satisfação mesmo, né? De justiça mesmo. Então, eu acho que esses dois aspectos de formação acadêmica de fato, essa formação contínua dos gestores, aplicando, impregnando isso na administração, precisa ser aprimorado ainda, né? Estamos em evolução, uma grande evolução, mas precisa ser reforçado, uma musculatura maior. Temos Tamires, algumas pessoas, né?
Tamires, né, com a mão levantada, e quem mais? Eu não estou conseguindo ver aqui, mas Tamires, você pode fazer a sua intervenção, tá? A palavra é sua. Diego, Obrigada. tá? Primeiro, boa noite. Obrigada pelos apontamentos até aqui. Eu estava pensando em paralelo com outros órgãos, porque eu, por exemplo, eu estou estagiando atualmente no STF, no NUSOL, que é o Núcleo de Solução Consensual de Conflitos no âmbito do Supremo, né? E eu vejo que essa tem sido uma tendência, né, em muitos órgãos, na AGU, no STF, inclusive também dentro do MP, tem algumas câmaras também. E dentro da onde eu estagio, a gente também anda muito de mãos dadas com o NUPEC, que é o Núcleo de Processos Estruturais e Complexos. Nossa, quase deu um branco. E aí eu queria perguntar para vocês se há alguma, a partir da experiência de vocês, como que se dá essa relação entre a conciliação e os processos estruturais, a partir da experiência de vocês. Eu lembro que recentemente, acho que foi dia 15 de setembro, ou foi, enfim, mês passado, saiu uma regulamentação da AGU a respeito dos processos estruturais e tudo mais. Então, eu queria entender melhor essa relação, ou se não há uma relação, como que tem funcionado a prática dentro da AGU nesse sentido, assim, em relação da conciliação com processos estruturais, leads estruturais, como tem se dado isso? Não sei se faz muito sentido. Sim, faz sentido, sim, faz sentido. E Elton, se me permite, eu posso avançar aqui sobre Claro, esse à vontade. assunto, tá? O que eu venho observando de forma prática é que a AGU tem se estruturado, tá? De fato, ela tem se estruturado, ela lavrou uma nova portaria, 178, que a gente vai tratar na sequência, e assim, mas a AGU é muito grande, né? A AGU é muito grande. Nesse caso que eu falei, por exemplo, o procurador que atua representando o ministério é da AGU, mas o procurador da ANAC também é da AGU. E eles também têm que conversar, e tem que ter alguém ali que vai induzir a conversa a chegar ali a um senso comum, um acordo, né? No caso, mas o que a gente tem visto de fato é que no âmbito dos processos isso tem sido incentivado, sim, tá? E por vezes, na verdade, eu acho que assim, perdoe, eu posso estar errado, mas 100% das vezes isso daí é impulsionado pela parte privada, tá? Via de regra, em conflitos com o serviço público, é muito difícil o poder público sair ali do pedestal e falar, não, vamos resolver isso daqui. Por exemplo, nesse caso do aeroporto que eu contei, foi a gente que bateu lá na porta da ANAC falando, e aí, ANAC, pô, vamos resolver. A ANAC, a partindo da nossa irresignação, e aí sim ela tomou as medidas necessárias, ela notificou a SECAF, enfim, e na Anatel também foi algo parecido. O professor Márcio deve se recordar. Na Anatel foi a mesma coisa. As prestadoras bateram na porta da Anatel e falaram: vamos resolver isso daqui, né? A gente tem que resolver, levar isso daqui para a SESEX ou para SECAF, enfim, onde quer que seja, mas isso daqui pode ser resolvido de forma mais consensual. E aí, com base nisso, a Anatel pegou e teve um julgamento em cada caso, e aí ela, por meio de acórdão, falou: não, vamos remeter isso ao TCU. Tá? Então, assim, a gente vê um amadurecimento, tá, do poder público, isso é notório. A AGU tem se estruturado, tem espaço ainda para melhorar, mas partindo da sua indagação, eu acredito que a iniciativa ainda vem muito mais do privado, quando ele está ali com a corda no pescoço e quer resolver a situação, do que com o poder público. E aí eu acho, fazendo um adendo aqui, também pegando um gancho que o Yelton falou ali, o primeiro ponto que ele falou, né, sobre o avanço, que tem muito a ver com o apagão das canetas, tá? Isso daí. Então, o gestor, ele tem medo de agir, porque o CPF dele está na reta lá do TCU. Então, o gestor público, ele via de regra tem medo, ele fala, será que essa minha solução aqui, que eu estou negociando
com o privado? Será que isso daqui a pouco não vai ser questionado? E aí eu vou receber ali uma representação no TCU, e enfim, o Ministério Público também pode estar em cima de mim. Então ele trava muitas vezes, né? E aí sim, essa evolução normativa, isso vem a dar muita segurança, tá? E eu digo que a criação da SESEX, consenso pelo TCU, foi muito importante por isso. Porque agora, como o TCU está lá mediando, o próprio TCU não vem em cima de mim. Então vamos chegar aqui numa solução com a chancela do TCU e todo mundo sai feliz e todo mundo sai seguro, tá? Então eu acho que teve uma evolução e a sua pergunta é sim muito pertinente. Eu espero ter endereçado ao seu questionamento. Não sei se eu enderecei. Sim, sim, muito obrigada. E um segundo ponto que eu estava pensando aqui, a partir da fala de vocês, em relação às conciliações darem mais flexibilidade, né? O que é muito bom, abre espaço que é necessário, né? Essa criatividade, mas ao mesmo tempo também quais são os limites, né? Até onde ir na prática. Eu também estava refletindo sobre isso. Se puderem comentar um pouquinho, eu agradeço. Você Muito está falando obrigada. sobre a informalidade, né? Isso, sobre a maior flexibilidade que se tem com Sim, esses procedimentos. Então, sim. até onde vai essa flexibilidade, né? Quais são os Tá. limites? É, vamos lá. Yelton, você quer comentar? Posso Eu posso comentar, não sei comentar. completo. Eu acho que o maior tabu desses limites é, de fato, a indisponibilidade do interesse público, né? Hoje, de fato, há a possibilidade de se conciliar, né, de fazer acordos, mas ainda, na minha concepção, ainda há esse tabu, né, de tentar impor um pouco o interesse público, né? O gestor ele não pode transigir, de certo modo, aquilo que é essencial para a coletividade, né? Exemplo, uma renúncia completa de uma receita, né? Enfim, o perdão total e pleno de um danerário num processo de conciliação gera um pouco de reflexões, né? Também acho que pode colocar nessa linha, né? Nesse passo ao abismo, os princípios, né? Da legalidade, moralidade, publicidade também. Então, tudo isso tem que ser muito bem observado. No âmbito do acordo, né? É o que eu tenho visto na prática, assim. Eu não sei como o Derek enxerga isso. Sim, eu enxergo da mesma forma, e aí eu vou um pouco além. A questão da flexibilidade procedimental, eu acho que ela a meu ver, tá? Ela é um pouco mais, digamos assim, acentuada na SECAF da AGU, tá? E um pouco menos acentuada na SESEX Consenso. A minha impressão é essa, tá? Porque na SESEX é mais rígido, o pessoal lá, os auditores fiscais, todo mundo sabe, né? Meio Caxias, Tribunal de Contas e tudo, aquela questão e tudo, meio certinho, mas assim, há uma flexibilidade também. Agora, na SECAF, isso é bem flexível, tá? É bem flexível, os agendamentos são flexíveis. É engraçado porque tem vezes que a gente está na mesa e um procurador só, eles geralmente entram com um time pesado nessas mediações, tá? Então, enquanto a gente está entrando aqui do lado privado com 3 ou 4 advogados, vem 40 procuradores do outro lado, tá? Mas assim, é engraçado que muitas vezes um ponto do acordo ali, um procurador só tá incomodado. E aí a gente volta atrás, são várias reuniões, e muitas vezes a gente tem ali um dever de casa, né, Yelton? De falar, não, vamos fazer uma nota técnica, pegar alguém de peso para escrever que isso pode, que isso daqui não tem óbice na legislação, que a lei de transação permite, enfim. Então, assim, é bem interessante, mas eu acho que isso faz parte e isso aduz. Na verdade, isso possibilita soluções mais criativas e aderentes à própria necessidade das partes, tá? Obrigado pelos seus apontamentos. Diego, Muito obrigada. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. estamos? É, a minha pergunta ela já meio que já foi respondida, mas eu queria saber se as conciliações, tanto na AGU, tanto do TCU, elas são, já falou que é mais flexível e tal, queria saber porque, assim, eu fiz estágio na
na conciliação da justiça trabalhista, né, no Sejusc. E lá eu percebi, assim, eu já vi várias conciliações. E lá eu percebia que era muito engessado, muito, como é que eu posso falar? O juiz às vezes via que o juiz forçava a parte a não fazer a conciliação, mas ir tentar fazer a conciliação. Eu queria saber se no administrativo tem essa liberdade maior, se, se as partes elas estão propostas aí, isso meio que já, os senhores já falaram, acho que o Yelton falou que trabalhou na conciliação do TJ, eu queria saber mais ou menos isso, assim, porque eu vi aqui na Justiça Trabalhista, é, a galera não estava muito afim de fazer a conciliação e era obrigada a ir, porque senão tinha audiência una, né? Ia acontecer revelia e tal. Aí, minha pergunta é mais ou menos essa. Sim, é uma boa pergunta, é uma ótima reflexão. No âmbito do TCU, né? Quando eu fui conciliador no TJ, eu achava bem tranquilo, sabe, a atuação prática de solução. Era realmente, de fato, bem efetiva, assim. A gente buscava o interesse de ambos mesmo, sabe? Mesmo quando os interesses não batiam, a gente tentava um meio termo para que todo mundo saía de forma satisfatória, né? Então, lá não tinha essa ideia que você posicionou, né, em relação ao X-Trabalho de meio que impor, né? Não, lá, porque eram fases, né? Se não fosse conciliação, já ia para audiência de instrução. No TCU, no passado, ele era muito daquela cultura de punitiva de controle, né? Voltada à responsabilização dos agentes e não à cooperação. Só que isso, de fato, mudou. A gente vai ver um pouquinho mais na frente os slides, que o TCU, com a instrução normativa 91 de 2022, ele veio com outro olhar sobre esse procedimento de solução. Então, ele passa de um órgão de controle e punitivo por uma flexibilização, né, de procedimento mesmo, né, adaptado à abertura ao diálogo, né, a negociações e soluções criativas, a ouvir melhor o interesse da empresa. Então, tem todo o procedimento que eu vou apresentar mais na frente, você vai entender de uma forma bem clara, assim, como que se dá essa concessionalidade no TCU. Mas eu entendo que ele está bem aberto, assim, e a solução, os acordos que a gente tem visto, ao meu ver, tem atingido os interesses de ambas as partes, assim, óbvio, com muita luta, óbvio que tem renúncias, mas eu entendo que tenha sido satisfatório, assim, é um bom exemplo, eu julgo, eu ousaria dizer, né? Não sei qual Davi, é a impressão. Davi, só complementando aqui a resposta do Yelton e trazendo um pouco da minha percepção, tá? Eu acho que tem uma grande diferença, tá? Entre a conciliação que você mencionou na Justiça do Trabalho e conciliação que o Yelton também está mencionando na Justiça Comum, porque quando a gente está tratando de mediação com a administração pública, e aí o foco dessa nossa apresentação é o CECAF, né, e a CSEX Consenso, a gente sai do tribunal, tá? E esse é um ponto bem relevante. A gente saiu daquele ambiente de conflito, de litígio, e a gente vai sentar numa mesa apartada, lá no TCU ou na AGU, ou no meu escritório. Mas assim, enfim, a gente saiu do tribunal, então um novo ambiente. Eu acho que ali as partes começam a pensar mais de forma mais pragmática no acordo, sabe? Sem uma forçação ali, né, do juiz, do magistrado ali, querendo, de certa forma, conduzir para chegar a um acordo a qualquer custo, tá? Eu acho que as partes, por livre e espontânea vontade, elas saíram desse ambiente litigioso para sentar e conversar. E essas conversas, elas são muito francas, tá? São muito francas. Então, por exemplo, quando eu coloco uma arbitragem no meio de um bojo de uma negociação, eu tô falando, olha, a meu ver, eu tô aqui pleiteando 10 bilhões da União. Imagina se você for condenada, né? Aí a União vai falar, não, mas eu tenho um corte aqui que eu acho que essa sua tese aqui não tem nada a ver. Então, para mim, a sua tese, o meu risco tá em 2 bi, então eu só vou transacionar 2 bi. Então, assim, é um cenário muito mais aberto, tá? Muito mais aberto e flexível. Eu acho que isso conduz a soluções melhores e adequadas e impulsiona a mediação no país, tá? Em conflitos envolvendo a administração pública. Obrigado pelas suas ponderações, tá, Davi? Acho que quem é o próximo aqui é o Diego, né? Eu consegui, eu entendi já, muito obrigado, viu? Valeu. Ah, não, pera, eu ainda não fiz a minha pergunta. Acho que se eu tava respondendo outra coisa, aí eu não pude fazer ainda. O Davi não fez a pergunta ainda? Não.
Tá, então pode prosseguir, Davi. Não, ok. A minha pergunta já foi mais ou menos abordada no âmbito da pergunta dos outros colegas, mas eu queria, de uma forma mais específica, saber como é que vocês veem, do ponto da teoria administrativista, os acordos em ações de improbidade administrativa. Porque eu já vi posições colocando que seria uma supressão pontual do interesse público e da indisponibilidade dele, em prol de uma maior celeridade e resolução do conflito com certeza jurídica, mas outras partes colocando como que essas duas coisas que eu falei agora, a celeridade e a certeza jurídica, são em si outro aspecto do interesse público que a gente estava ignorando durante todo esse tempo. E eu queria saber como é que o TCU e a AGU colocam isso em perspectiva para deixar o sistema entender o sistema como um sistema com normas justas e compatíveis com essa noção ideológica de interesse público e supremacia dele. Tá, Davi, você está tratando sobre acordo de leniência, no caso, né? Isso. Tá, isso foge um pouco, tá, da abordagem da mediação, porque é outro tema. O que a gente está tratando aqui, só para te posicionar, mas assim, sem me esquivar de responder a tua pergunta, tá? É em mediação envolvendo a administração pública e o particular, mas não em assuntos afetos à responsabilização individual do servidor, em caso de improbidade administrativa, né, como mencionado. Mas eu creio que, e aí já endereçando o seu apontamento, a meu ver, esse tipo de acordo também é importante, tá? Porque no final das contas você está ali extinguindo um litígio, né? E por vezes, como fruto desses acordos, você tem um benefício para a própria administração, né? Ah, no caso, por exemplo, da Lava Jato, em que o famoso dedo duro, o cara fazia o acordo de leniência e dedurava como é que era o esquema inteiro, entendeu? Então aí você tinha um interesse público de fazer o acordo, mas você ia perseguir os demais ali, né? Da, da cadeia, da organização ali criminosa, digamos assim. Mas assim. É um tema que eu não tenho uma atuação tão direta, tá? Mas a minha visão, ainda que preliminar, é muito mais voltada para essa primeira corrente que você mencionou, tá? Certo, muito obrigado. Diego, Oi, boa noite, tudo bem? boa Boa noite. noite, tudo. Minha pergunta é em relação eu não sei se vocês devem ter uma ideia, né, assim, mas como é o processo de análise acho que não é nem de custo-benefício, né, seria além, né, análise de vantajosidade, né, desses Vantajosidade. acordos, tanto no TCU quanto na AGU. Esse processo é ad hoc ou eles têm uma área específica que faz essa análise? Como é que funciona isso? Eu posso tratar, eu ia tratar isso inclusive no âmbito do procedimento, tá? Mas eu posso tratar agora também esse assunto, sabe? Pela sua relevância e para a gente continuar aqui esse debate, Se você preferir né? responder depois, não tem problema. Pode falar do assunto e depois. Não, eu posso responder agora. Vamos lá. Vantajosidade é muito abstrato, né? Muito abstrato. Então, antes, como é que era feito antes no âmbito do TCU, da AGU? Antes não tinha norma para nada. Então, chegava lá o advogado da União e falava, isso aqui é vantajoso. Muito no âmbito ali da conveniência, oportunidade, ele olhava num olhar não tão crítico, mas aí com a portaria 178, isso daí chegou a ser positivado, tá? Então, e aí houve uma procedimentalização dessa questão da manifestação sobre a vantajosidade do acordo. Uma evolução que eu vejo é porque antes a vantajosidade, que nem eu disse, né, seria pelo advogado lá da União. Então, era o órgão de assessoramento jurídico da pessoa jurídica
de direito público que estava ali envolvida no meio do acordo. Então, no caso, por exemplo, da Anatel, a PFE Anatel tinha que falar sobre a vantajosidade do acordo. PFE é Procuradoria Federal Especializada, tá? E aí, teve uma evolução, porque a 178 vem e fala, não apenas é válido, não apenas ali a manifestação do órgão de assessoramento jurídico, mas também o órgão, a área técnica do órgão pode também fazer esse tipo de análise e manifestação, tá? Então, isso daí foi uma evolução. Então, assim, o que antes era pela AGU, vamos jogar para a área técnica. A área técnica vai ter uma visão muito mais próxima do negócio, muito mais próxima do problema, e ali, e eventualmente falar sobre a vantajosidade do acordo. É óbvio que tem situações que a área técnica não vai observar. E aí é para isso que tem a assessoria jurídica, que eu acho que é o ideal dos mundos, no mundo ideal, é de fato você ter uma manifestação conjunta, tá? De diversas partes do órgão ali, seja da área fim do órgão, no caso a fiscalização, ou da regulação em si, no caso da Anatel, por exemplo, no caso das concessões de telefonia fixa, isso daí por meio da área técnica, que ela falou: olha, se eu continuar com essa concessão e a gente não resolver isso daqui numa mediação pós 2025, vai ser o maior problema. E aí ela falar que tem que ter uma migração e uma migração consensual, porque pós 2025 a Telebrás vai ter que assumir o serviço, ou nem sei se a Telebrás vai ter que assumir, porque não tem condição. Então, assim, a gente chegaria ali num impasse. Então, ela tem essa visão. E do outro lado, tem o órgão de assessoramento jurídico e a própria AGU, né, a PGF, que vai falar: olha, não, realmente esses débitos aqui que estão sendo discutidos e que a gente pode transacionar, eu tenho uma probabilidade de perda pequena. Então, o acordo é vantajoso porque eu posso encerrar uma ação judicial. Né? E aí, também sobre esse tema, o que eu acho bem interessante pontuar aqui é que a Portaria 178, ela exemplifica o que deve ter ou o que pode ter nessa manifestação sobre a vantajosidade, tal. Então, além dos benefícios sobre a conveniência e oportunidade ali da solução processual, a manifestação sobre a vantajosidade também pode abordar os aspectos quanto à incerteza de eventual êxito na demanda judicial ou arbitral, tá? O potencial de prejuízo decorrente do tempo para efetiva solução da controvérsia via judicial ou arbitral, a possibilidade de ser um precedente ou um guideline para próximos conflitos, tá? Então, assim, ela enumerou alguns tipos de hipóteses que podem ser consideradas nessa manifestação de vantajosidade. Então, eu acho que o cenário anterior, em que era muito discricionário lá acerca desse tema, e aí você não tinha nada que regulamentasse, hoje já há uma luz, tá? Hoje já há uma luz que dá mais segurança. Diego, no âmbito do TCU, bem objetivamente, na instrução ela prevê que antes da abertura formal do debate, né, o diálogo, a unidade técnica do TCU ela faz o estudo de vantajosidade e custo, né? Que eles buscam responder, em resumo, duas perguntas, né? Qual é o custo esperado naquele conflito, se o conflito continuar, e qual o benefício do acordo. Então, a unidade técnica, os servidores lá especializados se debruçam para responder essas perguntas, fazem um estudo preliminar e, a partir disso, eles veem se pode submeter a conciliação ou não. Em resumo, é isso. A instrução prevê como requisito essa análise de vantajosidade. Muito obrigado, Diego, pelo seu Perfeito, apontamento. Eu obrigado. espero que a gente tenha respondido, tá? Perfeito. Não, era só para alinhar se havia um processo definido. Eu entendi que no TCU há um processo já estabelecido, como se fosse um sistema, vamos dizer assim, que faz essa análise, né? A instrução, isso, a instrução Já normativa. na AGU tem a norma, mas não há ainda um processo Não, padrão, tem que vamos ter a dizer assim. manifestação sobre vantajosidade, é uma etapa obrigatória, tá? Ah, sim. É uma etapa obrigatória. Se não for vantajoso, não vai para frente, tá? Aí tem que ser demonstrada a vantajosidade. E isso De daí tem alguma que forma, né? de alguma forma. É, Porque aí a gente entra naquele dogma, né, da indisponibilidade do interesse público e tudo mais. Uhum. Então, assim, tá, tô abrindo mão dessa receita, mas por quê? Ah, tô abrindo mão dessa receita porque eu vou resolver um problema regulatório aqui que afeta inúmeros players do mercado. Então, fazendo um sopesamento, vale a pena abrir mão dessa receita aqui, tá? Então, assim, e assim, é uma coisa que
a professora Maria Silvia Zanello de Pireto, ela fala, né, que o interesse público ele não é uno, né, ele é múltiplo, você tem múltiplas faces de um interesse público, então que eu posso estar vendo a ponta de um iceberg aqui, mas tem um outro ali que justifica determinada ação. Então, assim, é uma etapa obrigatória na SECAF também, tá? Sendo que o que eu falei é que a norma evoluiu para falar o que pode conter nessa manifestação, tá? Ou seja, ela exemplificou falando: olha, se você falar que vai extinguir um litígio, ou então que é uma norma. Assim, ela deu hipóteses para que o advogado ali da União, ou então a área técnica, possa se embasar em fatores mais objetivos do que pode ser ali uma vantajosidade para o interesse público para seguir com uma eventual solução consensual, tá? Obrigado, viu? Obrigado pela intervenção. Lohane? Boa noite, tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo sim. Eu só não tô te vendo. Ok. Eu gostaria de saber, eu acho que o senhor acabou de responder, como que seria a atuação dos diferentes órgãos públicos, como trazido aqui nos exemplos que o senhor falou, como no caso dos auditores e das agências reguladoras, quando se tem competências que sobrepõem. Você acabou de falar sobre o interesse público, então acho que já foi respondido aqui, mas era isso. Sim, não, isso é um problema. Quando tem interesse conflitante, se o Yelton quiser abordar, mas assim, a meu ver, a sua indagação é bem pertinente, tá? Mas quando tem interesse conflitante é um problema. Esse caso do aeroporto que eu citei mais cedo é um problema, porque você tem um interesse relativo a tutela do direito trabalhista, né, a salvaguarda da integridade física dos trabalhadores, mas do outro lado você também tem o interesse público da comunidade que quer viajar de avião e precisa de um serviço efetivo, célere e seguro também, as normas aeronáuticas, porque, por exemplo, uma exigência do MTE, né, naquele caso, foi que, como eu mencionei, que o trabalhador teria que passar por cima, passar pela ponte e para muitas vezes ali para pegar a mala do outro avião, ele teria que fazer isso daqui, né? Todo o movimento subir tá lá. Enfim, mas ele vai subir isso com ferramenta, com de trabalho, com chave de fenda, com não sei o quê. Se a gente, para entrar numa área de segurança restrita, a gente tem que passar por aquele raio-x todo, você imagina esse bando de equipamento que pode eventualmente colocar em risco a saúde e a vida dos demais passageiros, dos passageiros que estão ali no lobby, né? Você imagina o risco que tem isso, né? Então, assim, esses conflitos de múltiplos interesses, isso que torna a mediação ainda mais rica Ah, e ainda mais desejada para ser resolvida. Porque a gente senta numa mesa e a gente conversa, tá, mas isso daqui é mais do que isso. E aí você não tem um juiz ali, né? Alguém do direito que prestou a prova do concurso, é um cara que de fato tem um notório saber jurídico, isso ninguém discute, mas às vezes falta a ele uma vivência prática do setor regulado. Falta a ele uma vivência prática dos dilemas da regulação, do dilema do dia a dia, né? Então, assim, a meu ver, de fato, a mediação caminha para ser um método mais estável para priorizar a própria segurança jurídica, que também em si é contemplada nessa esfera que a gente denomina aí de interesse público. Obrigado pela sua ponderação. Não sei se o Yelton quer completar. não, vamos ouvir agora o Guilherme, né? Que é o último. Boa noite, tudo bem? Tudo. Conseguem me Tudo ouvir? bem, Guilherme? Sim. Minha pergunta, antes de ir para a pergunta, eu gostaria só de contextualizar. Eu estagio com eleitoral e no eleitoral, a gente, em 2022, em matéria de propaganda eleitoral, a gente teve a primeira mediação realizada, e foi na eleição presidencial, que foi em relação a propagandas do Bolsonaro e do Lula. E houve isso no eleitoral, mas não existe uma regulação específica que trata sobre o tema. Então, minha pergunta seria basicamente entender como que os estilos de mediação da AGU e do TCU poderão influenciar positivamente nos outros ramos do direito e qual que foi o impacto dessas mediações a partir do momento que foi estabelecida, nos dois órgãos. Você quer adentrar nesse ponto, Yelton? Eu posso falar.
Pode seguir, eu complemento. Essa daqui é a que menos esquenta a sequência. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Você bota ela por baixo Eu- e essa aqui por cima. Deixa-me tentar ver Ela um pouco por aqui. cima, não tem problema, tu bota essa por baixo. E aqui. É, Essa aqui já tá limpa. deixa eu Tá criar um pouco friozinho, quero que você dormir já. Aí, como é que eu... Isso. Acho que agora ativou muito. Tá. Vamos lá, Guilherme, é muito importante a sua ponderação, tá? E bem interessante, e específica também, né? Porque trata de direito eleitoral. Direito eleitoral é aquela parte do direito que está ali, se comunica com tudo, e no final das contas tem as suas especificidades, né? Aqui no nosso escritório a gente tem o professor Floriano, que atualmente ele é ministro lá no TSE, né? Então, é um tema bem, de fato, relevante. Tem tangencia um pouco, tá, o que a gente está falando aqui, mas obviamente tem as suas especificidades. Agora, eu acho que, de fato, uma procedimentalização acerca de mediação também no âmbito eleitoral, isso pode ser benéfico, né, para dar mais segurança jurídica, para possibilitar soluções mais criativas e mais aderentes ao interesse, até o interesse público mesmo, né? Não só o interesse partidário ali que você tem no bojo do litígio, mas eu entendo que de fato há espaço para evoluir, tá? Eu não conheço bem a realidade dessa conciliação eleitoral, por mais que o professor Floriano atue lá, ele está. A gente tem conflito de interesse, está conflitado ali. A gente não pode atuar em matéria eleitoral, né, por conta da atual posição dele, mas de fato eu enxergo com bons olhos. Eu fico até feliz da sua ponderação, porque era algo que eu não sabia, tá? Mas isso mostra que há um movimento, né, mais contundente em todas as áreas ali do direito, direcionado a soluções consensuais. E isso é bem relevante para o nosso tema que a gente está tratando aqui e bem legal. Obrigado pela sua ponderação. Agradeço. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Não, respondeu sim. É, pois é, acho que seria muito agregador esse tipo de implementação. Funcionou bem em 2022 em relação à propaganda. Não sei como que seria essa implementação em outras matérias, mas é um fato curioso mesmo, essa questão da propaganda. Eu descobri por conta de um colega que o tema dele de TCC na graduação foi esse. Ah, legal. Bem interessante. Obrigado pela sua contribuição, hein? Eu acho que a gente pode evoluir agora para os procedimentos, para a gente já está aqui passando do horário, né, professor Márcio? Não sei se ainda tem tempo para a gente falar sobre os procedimentos. Eu acho que a gente pode passar de forma mais Perfeito. célere aqui, só para complementar. E, eventualmente, se vocês tiverem dúvidas, assim, eu gosto muito do debate aberto, tá? Vocês podem falar aqui, interromper e tudo mais, mas eu só tô com receio por conta da questão do horário aí, mas o professor Márcio pode ter mais propriedade para falar aqui se a gente ainda tem ali uma gordurinha para avançar nesses temas. Podemos avançar, sim, por favor. Tá bom. Então vamos lá. Eu separei alguns pontos da portaria 178 da AGU que são interessantes, tá? E que eles revelam o amadurecimento no plano infralegal do procedimento de mediação no órgão. Antes da portaria 178, o procedimento ele estava espaçado na regulamentação da AGU. Então, eram várias portarias e algumas ordens de serviço lá bem precárias, tá, que tratavam sobre o procedimento e o funcionamento da Câmara. A portaria da AGU, a 178, ela veio compilar tudo. Ela compilou, deu luz a aspectos que estavam mais obscuros e deixou um procedimento bem mais claro, visando ali até dar mais interesse aos agentes privados e públicos para trazerem litígios à conciliação e mediação no âmbito
de suas competências, tá? Então vamos lá. Uma grande inovação nessa portaria foi a previsão expressa do acesso à mediação por particular. Então, o particular pode bater na porta da AGU e falar: olha, eu tô com um pleito aqui, tem um problema, vamos resolver. Antes, isso não estava claro. Nos primórdios, na verdade, a SECAF, ela resolvia apenas litígios entre órgãos do poder público. Então, era órgãos da administração direta, indireta, enfim. E aí depois foi evoluindo, começaram outros tipos de litígios, né, envolvendo particulares começaram a ser envolvidos também no âmbito da SECAF, mas a inovação aqui é que os particulares podem bater a porta e falar: olha, eu tenho um pleito aqui, vamos resolver? Tá? E aí a norma traz alguns requisitos para esses particulares. Eu descrevi aqui no slide, eu posso tratar, eu acho que vale mais a pena só passar en passant aqui, né? Esses. Pode voltar aí, Elton, por favor. Esses requisitos, mas assim, associações com conflitos de créditos acima de 50 milhões, constituída há um ano, particular sobre conflitos envolvendo aspectos e hipóteses da lei da ação popular, lei da ação civil pública. E aí, esse parágrafo 2º do artigo 20, ele é bem interessante porque é aqui onde veio a sacada, tá? Porque essas duas hipóteses são bem restritivas, se vocês forem ver, 50 milhões, muita coisa, né? É, conflitos envolvendo aspectos da lei da ação popular, lei da ação civil pública, né? Aí você pega direito homogêneo e tal, enfim. Isso daí são bem restritivos. E aí, fora dessas hipóteses, a norma previu, não, mas espera aí, se eu também é, entender que há um interesse público em resolver uma vantajosidade, como foi dito, a gente pode também instaurar um processo de mediação a pedido. E aí é a exceção do parágrafo 2º. Vamos evoluir aí, Elton, por favor. Próximo. Tá, a outra coisa é o seguinte, que é, é sobre a admissibilidade, tá? No panorama anterior não tinha de forma muito clara como é que era feita essa questão da admissibilidade. Apesar de a lei de mediação já prever, e prever desde 2015, essa questão do juízo de admissibilidade, que é super importante, porque, segundo a lei, a partir da admissibilidade da mediação, suspende-se a prescrição, né? Mas você não tinha num panorama infralegal no âmbito da AGU algo claro acerca de como que seria feita essa admissibilidade, o que deveria ser observado, como é que era o procedimento. E aí essa portaria da AGU, a 178, ela veio a regulamentar isso daí, tá? Então, e ela fez uma estrutura, tem que ter um parecer do conciliador, a deliberação lá da direção da SECAF, tem a possibilidade de uma deliberação pela direção substituta, enfim, ela Eita, agora travou aqui. Nossa, não, aqui eu não vou mais conseguir. Mas houve uma procedimentalização dessa questão da admissibilidade no âmbito da AGU por meio da portaria, tá? E Elton, pode passar. Prescrição, isso daí já estava na lei, foi o que eu falei, mas também veio aqui de forma expressa na portaria, que a partir da assinatura do termo de conciliação, suspende a prescrição, tá? E mantém-se até o julgamento final lá da controvérsia, pelo assinatura do AGU, tá? Vai, Yelton, pode passar. Tá, falar um pouco sobre o fluxo decisório. Nós temos aqui na SECAF o parecer do mediador, né, uma análise pelo coordenador geral, quando aqui é um tema centralizado na competência de Brasília, ou das câmaras locais, quando é algo descentralizado. Os indeferimentos são submetidos ao diretor da SECAF para a decisão final, e aqui tem as hipóteses de indeferimento: falta ou insuficiência de documentação, incompetência da Câmara, inexistência ou superação do conflito em si, inviabilidade manifesta de tratativas, óbice jurídico, precedentes negativos ou impertinência da manifestação. Então, eles indeferem a mediação.
E aí a vantajosidade, que foi um tema que a gente já tratou anteriormente, eu acho que você pode passar em benefício do tempo. Tá, e esse daqui é um aspecto relevantíssimo da nova portaria, tá? Antes, como é que era? De forma esparsa na lei nas portarias da AGU, a gente tinha ali quais anuências eram necessárias para o acordo. Isso estava de forma bem obscura, tá? Então tem na lei da AGU, fala que o AGU tem competência para transacionar, aí ele delega isso para o PGF em casos de envolvendo a administração pública indireta, ele delega para o PGFN, então eram diversas normas no âmbito infralegal tratando sobre esse tema da competência para celebração de acordos de forma completamente desorganizada. Então isso causava insegurança, primeiro, porque chegava no meio do procedimento e falava assim, tá, mas quem é que tem que anuir para a gente celebrar esse acordo? Precisa de quem? Qual é a alçada? Para quem eu tenho que levar? Precisa do ministro de Estado assinar? Não precisa do ministro de Estado? É só o AGU? Ou então o AGU, por delegação, pode colocar que um procurador ali dentro hierarquicamente inferior a ele pode eventualmente anuir com a celebração do acordo. Ah, não, mas envolvendo o TCU, ou então envolvendo a Câmara dos Deputados, é necessário que o presidente da Câmara dos Deputados assine, celebre. Não sei o quê. Então, assim, não tinha organização, tá? Então, a portaria 178, ela, de forma clara, dispôs sobre essas anuências necessárias. Isso é bem relevante. No próximo slide, eu trato aqui sobre, para vocês visualizarem o que é necessário a título de anuência, tá? Para se celebrar um acordo. Então, assim, empresas públicas dependentes, a autorização do dirigente máximo dessa empresa, mais o dirigente da área envolvida, quando o valor até 5 milhões, né? Ou 10 milhões, e acima de 50 milhões tem que ter uma autorização conjunta da Secretaria-Geral de Contencioso, do ministro de Estado da área afeta, é, e do dirigente máximo da empresa. Órgãos da administração pública direta, se judicializados no STF, alguém até falou, né, sobre essa questão, tem que ter uma autorização da secretaria, da secretária-geral de contencioso. Judicializados fora do STF, o Procurador-Geral da União já pode resolver. E extrajudicial tem que ser o CGU, o Consultor-Geral da União. E acima de 50 milhões, sempre autorização conjunta da AGU, do AGU, tá? E do ministro da área. Essa autorização do AGU, por vezes, ela é delegada, tá? Mas por ato pré-existente, de forma que há uma segurança no procedimento. E o ministro da área afeta. Então, por exemplo, no caso da mediação envolvendo a Anatel, tivemos aqui a anuência do AGU e do ministro de Comunicações, tá? Autarquias e fundações. Não, eu tava falando da direta, né? Mas é da indireta, que tá aqui embaixo. Mas segue a mesma regra: mais 50 milhões, PGF e ministro da área. Então, assim, também tivemos a manifestação do. Eu botei PGF aqui por conta da questão que está previsto nessa portaria, mas como parte dos acordos lá nesse caso de Telecom foi lá na CSEX, houve, salvo o melhor juízo, e o Yelton estava envolvido no caso do Algar, né? Mas houve o pronunciamento do próprio AGU, tá? Não foi por delegação ao PGF. Mas, enfim, essa daqui é a estrutura de anuências que já estava de forma prevista de forma esparsa, e houve uma estruturação aqui para dentro da portaria 178, que é bem relevante, bem interessante, porque dá mais clareza, tá, ao procedimento. Yelton. Tá, então com Bom, isso eu concluo aqui a minha intervenção acerca da SECAF e fico à disposição, mas eu acho que por conta e benefício do tempo seria mais interessante o Elton já avançar na parte da SESEX também, né? Caleb? Caleb quer fazer algum tipo de pergunta? Boa noite. Boa noite, Caleb. Então, o senhor falou sobre essa questão do problema de desorganização de Sim, anuência que foi resolvido pela Portaria 178, sim, e me veio aqui uma dúvida sobre a própria lei de mediação, quais são os principais sim. obstáculos hoje que ela enfrenta? É, o senhor, como advogado, né, deve saber de alguns. Obrigado.
Não, eu acho que a lei de mediação, na verdade, ela esclareceu muitos pontos, como por exemplo, e ela serve de base, né? Porque por ser lei maior, serve de base para a portaria 178, né? Aqui é a pirâmide de Kelsen. Vocês aí da UNB estão bem a par. Mas de fato, a portaria 178 ela não pode contrariar a legislação federal, né? Porque ela a regulamenta. Então, assim, o que eu vejo aqui, de fato, a legislação ela deu uma boa base. Não vejo muitos problemas com relação à interpretação da legislação em si, no que tange a legislação de mediação. Vejo, por outro lado, problemas na interpretação da legislação de transação. Essa eu acho que dá mais problema, tá? Então, assim, isso daqui pode transacionar ou não pode? Mas eu posso, por exemplo, reverter um valor, um débito em favor da administração pública em compromisso de investimento pela concessionária? Posso ou não posso? Isso pode ser objeto de uma transação? Isso estaria abarcado dentro do escopo da lei de transação, quando ela fala de forma especial de pagamento? Isso causa problema, tá? Isso causa problema. E aí vai muito da interpretação lá na hora do procurador, e aí causa problema, muitas vezes escalona. Tem casos aí mais relevantes a nível nacional que o próprio Messias tem que resolver, né? O AGU. Não, isso daqui de fato pode, na minha interpretação. Não pode, porque a gente chega numa zona cinzenta, tá? Acaba que o direito a gente tá navegando ali 90% das vezes na zona cinzenta das interpretações. Eu não sei se o professor Márcio concorda comigo, mas é isso, né? O preto no branco tá muito nessa parte acadêmica, que é bonito, mas na prática tem uma zona cinzenta bem considerável. Espero ter resolvido ou respondido a sua indagação, tá, Caleb? Ah, sim, obrigado. Bom, agora mudando um pouco a ótica, né? Vamos ver a atuação, como que funciona a solução processual no âmbito do TCU, né? Criou-se, na minha concepção, um novo paradigma, né, de controle público. Durante muito tempo, né, que a gente vem acompanhando a nossa atuação, o controle público era praticamente sinônimo de punição, né, de responsabilização e sanção, ponto. O TCU em especial, né, ele sempre foi visto como uma corte de fiscalização mesmo, né, técnica, rígida, orientada pela legalidade estrita, era preto no branco, né, rigor bastante, né. Mas isso começou a mudar, né? Nos últimos anos, o Tribunal de Contas da União tem adotado uma postura mais dialógica, né? Reconhecendo que o controle rígido, né, sobre os administrados também pode ser preventivo, pode ser colaborativo e orientado a uma certa eficiência, né? E essa postura, essa mudança, né, de mentalidade, ela não ficou apenas no discurso, né? Porque foi instituída uma portaria, né, que prevê, de fato, a criação de uma Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual de Controvérsias no TCU, né? Então, o tribunal faz, a partir da instituição dessa portaria, algo inédito, né, que eu julgo assim dizer, na história do controle público. Ele coloca a mediação e o consenso como um serviço de boa governança, né? Em outras palavras, eu posso dizer que o controle que fiscalizava agora também constrói soluções, né? E aqui eu apresento um passo a passo dessa construção da solução, né? Esse fluxograma aqui, singelo, ele sintetiza basicamente o passo a passo dessa solução no âmbito do TCU, né? E a primeira pergunta que se vem à mente, né? Quem pode solicitar, né? O primeiro quadradinho aqui fala: solicitante encaminha o pedido de solução consensual ao TCU. Quem pode, afinal de contas, né? A instrução ela já elenca lá os personagens, digamos assim, né? Que podem solicitar pedido de propor soluções, né? E são destrinchados na norma, né? Exemplo que eu posso colocar: ministro de Estado, dirigente máximo de órgãos e entidades da administração pública federal, empresas estatais, agências reguladoras, o relator de determinado processo, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que pode, de fato, fazer esse pedido, né? Feito o pedido, esse pedido é encaminhado para a SESEX, que é uma secretaria especializada no TCU para análise.
A SESEX faz aquela análise prévia de admissibilidade, que a gente já debateu aqui no início, né, de vantajosidade, né, de fato se aquilo convém ou não. E aí e tem também todos os requisitos lá postos na norma, né? Caso essa solução venha a ser admitida, é designada uma comissão para essa solução processual, e aí é aberto um prazo de 90 dias para a construção dessa solução. E aí, caso chegue a uma solução consensual, o processo segue para análise do TCU. E como se dá, né, essa construção? Aqui vem a engrenagem, né? É o servidor da SEX Consenso, o representante do solicitante e o auditor da área técnica TCU. E aí o plenário vai e julga, analisa, na verdade, essa solução, se é vantajosa, se convém ou não fechar aquele acordo, né? Feito o acordo, ele é formalizado, né? Um ato que é formalizado por meio de um termo firmado pelo próprio presidente do TCU e pelo órgão, pelo dirigente máximo do órgão ou entidade solicitante, né? E em contrapartida, caso não seja feito esse acordo no prazo de 90 dias, não se chega a solução, ele é encerrado, né? Então, assim, por um lado, se o consenso não for alcançado no prazo, o processo ele é arquivado, né, sem sanções e sem responsabilizações, né? E isso mostra, de fato, que o TCU, muito embora esteja promovendo, né, a cultura do diálogo, ele não abre mão, de certo modo, do rigor técnico, né? Em média, essas soluções giram em torno de 6 meses a 2 anos, dependendo de cada caso, né, considerando as prorrogações previstas no próprio, na instrução. E, enfim, é um procedimento que, ele concluído, acaba reforçando algo muito maior, né? A ideia de que o controle público ele não precisa ser apenas repressivo, né? Ele pode, e inclusive deve, na minha concepção, ser preventivo, educativo e colaborativo, principalmente, né? Então, o TCU ele acaba se reinventando atualmente, né? Como um parceiro, de fato, do gestor público e um promotor de consensos institucionais, digamos assim, né? E aqui eu trago um dado curioso, né, para que vocês tenham acesso. Tem um painel geral de processos de SESEX Consenso, onde é elencado lá um mapa geral, né, dos processos de solução. E aí, posso dizer aqui, ó, em exame de admissibilidade foram 2, nos últimos 3 anos, tá? Esse parâmetro. E aí foram acordo homologados 19 casos, né, não admitidos 9, sem acordo ou em comissão ou no plenário tem 5. Então, assim, há um grande avanço nesses últimos anos, como a gente viu nesse debate, né? E a tendência é aumentar isso. Eu só queria passar de forma geral mesmo, e fico à disposição aí de vocês para eventuais questionamentos. Pessoal, dizem por aí, né, que o verdadeiro teste de interesse por um tema é assistir uma palestra numa sexta-feira à noite. Então, parabéns a todos. Vocês passaram aí no teste. E bom happy hour a quem vai, quem fica, enfim. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Eu espero que vocês saiam daqui, né, aprendendo um pouco mais, ou tendo uma melhor percepção acerca da mediação no âmbito da administração pública. E foi uma honra. Agradeço novamente aqui ao professor Márcio Iório pelo convite. E espero que vocês tenham gostado, tá? Os nossos contatos seguem aí na tela. Podem mandar e-mail, WhatsApp, enfim, ligação. Isso daí tá um pouco mais fora de moda, né, professor, do nosso tempo. Mas, enfim, foi uma satisfação. Agradeço a todos. Queria aproveitar também para agradecer mais uma vez ao professor, a todos que ficaram aqui, guerreiros, né, na sexta-feira à noite. Também agradecer a presença da Ticiane, que é uma das coautoras do artigo também, que muito colaborou, né, para esse artigo ser feito de uma forma tão específica, detalhista, e atuou também de forma bem eficaz, né, e louvável no âmbito lá do TCU, alcançando êxito nos dos maiores acordos do país aí. Então, obrigado também pela presença, Ticiane. Saiba que
tem mérito seu também nesse trabalho. Obrigado a todos, pessoal. Muito bem, eu que agradeço em nome da Universidade de Brasília, também mandando um abraço para a doutora Ticiane, que é prata da casa, né? Então, muito obrigado pela apresentação, foi muito interessante e a quantidade de perguntas revela isso, né? Como uma sexta-feira à noite não é comum essa quantidade de perguntas. Então, eu agradeço muito por encerrarem o primeiro dia do evento com chave de ouro e com isso, então, vamos encerrar a gravação e desejando a todos um bom final de semana. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.